Pessoal, bem-vindos para mais um Fala Dudu. Eu vou falar hoje um pouquinho de macroeconometria e microeconometria, mas eu quero falar do Jeffrey Wooldridge e dos livros dele. Jeffrey Wooldridge, professor lá em professor, autor de livro, autor de paper, é um cara... E o Jeffrey Wooldridge, eu não falei de onde ele é, né? Melhor começar falando de onde ele é. O Jeffrey Wooldridge é professor lá na Universidade de Michigan, no Michigan State University, né? E não na Universidade de Michigan, na Michigan State University. E o Jeffrey é um cara meio daqueles que é conhecido por ser ultra simpático, sabe? Ele andou circulando aí no Twitter e nas mídias sociais recentemente, perguntando, todo brasileiro é legal assim e tal, então ele gosta dos brasileiros, interagiu com o brasileiro. O Jeffrey é um cara muito importante, o Wooldridge, na área de microeconometria. E aí, o que é microeconometria? Econometria é meio que aquela área da economia que se dedica a formular um entendimento e olhar efetivamente da parte teórica da econometria e a parte aplicada, né? Como que a gente olha os dados de uma maneira consistente, certo? De uma maneira em que a gente consiga, através de diversos esforços e truques, extrair informação relevante dos dados que estão por aí, né? O dado é um troço meio jogado por aí, ele não te conta muito as coisas de uma maneira clara, tá? Então você precisa tratá-lo, trabalhá-lo, e a econometria faz isso. Na área da macroeconometria, normalmente, a ênfase é em olhar a evolução das variáveis ao longo do tempo. Então a dimensão temporal é muito importante. Na microeconometria, que é a área do Jeffrey Wooldridge, é mais importante, vai ter tempo também lá, vai ter a variável tempo, as coisas vão mudar ao longo do tempo, mas a dimensão mais importante são as unidades de observação, sejam as diferentes pessoas, até mesmo diferentes países, mas aí normalmente cai lá para a área da macro. Mas na microeconometria é isso, o tempo é uma coisa, a dimensão temporal é uma coisa um pouco menos relevante, na macro isso daí é mais relevante, eu diria que isso, grosso modo, é como a gente diferenciaria, faz a diferenciação, entre micro e macroeconometria. O Wooldridge é de micro, e aí eu vou falar de livros também, tá tudo junto, né? Tudo misturado, falando agora do livro do Wooldridge. O livro do Wooldridge é o livro mais famoso, acho que dá para afirmar isso com segurança, de microeconometria que existe. Então, e ele tem 2 livros, e aí que eu vou contar a minha história pessoal com esses 2 livros. Quando eu estava estudando microeconometria, minha área de pesquisa não se for mais para macro e tal, mas gastei um bom tempo estudando microeconometria, queria aprender, queria entender e tal, até porque alguns métodos da microeconometria começaram a penetrar mais na área macro. Não vou entrar em detalhe dos métodos, obviamente, nesse vídeo, mas assim, a gente começou em macro a importar algumas das coisas de micro, inclusive assim, alguns artigos meus publicados usando isso, né, aplicando microeconometria para questões macro. Ele tem 2 livros, o Wooldridge, o livro dedicado à pós-graduação e o livro de econometria dedicado à graduação. Obviamente, né, eu tinha feito doutorado, eu tinha acabado de doutorado, estava estudando lá, que nem um louco, o livro dedicado aos alunos de doutorado, para o cara que já passou muitos anos estudando matemática, estatística, não sei o quê. É muito bom, mas obviamente, como quase todo livro desse nível, né, de aluno para estudante de doutorado, etc., ele é mais cascudo de ler, né? E aí, depois que eu li esse livro, eu fui ler o livro de graduação do Wooldridge. Eu não sei se é honesto falar isso ou se é correto falar isso, mas o livro de graduação, na minha opinião, é bem melhor que o de pós-graduação, mesmo para quem sabe matemática. O livro de graduação é muito claro, tem muito exemplo, e as coisas são, como tem uma densidade formal menor, talvez ele, para transmitir as ideias, ele seja melhor. Bom, de todo modo, a recomendação de um nerd como eu estude os 2. Mas começa pelo livro, não faz o caminho inverso que nem eu fiz. Começa estudando o livro do Jeffrey Wooldridge de graduação e depois pula para o livro de pós-graduação, né? Quando você tiver com uma musculatura assim, de matemática e estatística mais bem estruturada, tá bom? Então esse é o nome da vez, Jeffrey Wooldridge, cara humilde, importante e que deu pra gente aí de presente 2 livros fantásticos de microeconometria. Um abraço para vocês.